Ajuda do além. Nelson e Maria tinham acabado de se mudar para Fernandópolis, cidade que fica no interior de São Paulo. O lugar era muito sossegado e bonito. Maria havia comprado aquela casa com o dinheiro da aposentadoria de Nelson, que sempre foi muito trabalhador. Mas ele tinha um grande problema. Era alcoólatra. Talvez fosse por isso que Maria optou por comprar uma casa no interior, pois assim, Nelson, agora aposentado, teria muitas tarefas para fazer, como carpir, cuidar da criação, entre outras coisas. O fato era que ele já estava muito debilitado pela cachaça, e se continuasse em São Paulo sem trabalhar, ia acabar falecendo em virtude do álcool. Durante a tarde, depois que ele cuidava dos seus passarinhos, ia sempre ao boteco que ficava no bairro para tomar umas e outras. E quando caía a noite, Nelson voltava para casa travado de bêbado. Foi numa dessas tardes que o inesperado aconteceu. Maria acabara de lavar a louça do almoço quando Nelson disse que ia no bar tomar só uma dose de pinga. Isso era pura mentira, pois toda vez que ele saía para beber, eram doses e mais doses. Foi então até o barracão, pegou sua bicicleta barra forte vermelha e foi rumo ao bar. Chegando no bar, Nelson pediu sua primeira dose. Foi quando entrou um velho e sentou-se do lado dele. Esse tal senhor pediu uma dose também e começou a conversar com Nelson. Bebida vai, bebida vem, já eram quase 6 horas da tarde, e Nelson disse para o velho que ia embora. Mas o mesmo convidou-o para irem na sua casa, que ficava a pouca distância do bar que estavam. No princípio, Nelson disse que não, mas aí o velho fez uma proposta irrecusável para um alcoólatra. Disse que em sua casa havia algumas garrafas de rum e conhaque, sendo que Nelson ficou encantado com aquelas palavras e logo topou a proposta. Afinal, era horário de verão e ainda estava cedo. Nelson e o seu recente amigo caminharam durante algumas horas. Isso porque o velho disse que sua casa ficava a poucos metros do bar. Chegando finalmente à casa, Nelson deu conta de que havia esquecido sua bicicleta lá no bar. Mas ao ver as garrafas de bebida, ele não ligou mais para a bicicleta que tanto gostava. Ficaram bebendo e conversando e ficando mais bêbados ainda. Quando se deram conta, já eram 11h30 da noite. Vendo que estava tarde, Nelson despediu-se do seu amigo de copo e foi embora. O caminho parecia estar totalmente diferente, pois além da embriaguez ele não conhecia o lugar. Afinal, morava naquela cidade havia apenas 3 semanas. A escuridão o açoitava. O vento gelado parecia cortar-lhe a pele, e a bebida parecia subir à cabeça mais e mais. Foi quando, ao pegar uma ladeira, deu de frente a uma pista rodoviária. Agora Nelson estava mais desesperado do que nunca, pois eles não haviam passado em nenhuma pista rodoviária. As enormes carretas passavam, e só com o vento de sua velocidade, derrubavam o pobre do Nelson. O seu desespero era tanto que começou a chorar. Foi quando o macabro aconteceu. Já quase desistindo de que ia chegar em casa naquela noite, Nelson saiu da rodovia e entrou em uma clareira. Ajeitou-se em uma moita e tentou dormir, mas ao firmar a vista em direção ao matagal, viu a figura de um enorme homem vestido de preto, com chapéu que parecia uma cartola muito elegante, vestia um casaco de couro negro e calçava uma bota que reluzia até naquela escuridão. Ao lado desse homem, havia um menino que segurava sua mão direita. O menininho vestia uma capinha de chuva amarela e galocha. Num primeiro momento, Nelson pensou que aquilo era o efeito da pinga, mas mesmo assim, foi em direção daquele misterioso ser. Ao chegar frente a frente com o homem, o bêbado perdido teve um enorme susto. O menino ao lado do homem não tinha rosto. Nelson ficou tão horrorizado que a cachaça passou na hora. O homem o tranquilizou, dizendo para não ter medo, pois o menino era inofensivo. Nelson surpreende-se quando o enorme homem pegou na sua mão e disse que o levaria para casa, pois sabia onde morava. O bêbado, que após o susto já não estava mais, fixou o olhar no rosto do homem e ficou pasmado, pois a criatura tinha olhos de fogo. Mas mesmo assim Nelson não fugiu, pois a força que o homem segurava sua mão era tanta que não havia nem como escapar. Caminharam lado a lado por uma trilha. Nelson puxava a conversa, mas aquela figura sinistra não respondia. O homem segurava o garotinho com a mão direita e com a esquerda segurava o assustado Nelson. Para sua surpresa, chegaram na casa em 15 minutos depois, e para seu horror, quando se virou, as duas criaturas já não estavam mais lá. Nelson entrou em casa todo sujo de lama. Maria estava dormindo no sofá
e ao seu lado havia um cinzeiro com várias bitucas de cigarro. Logo, Nelson notou a preocupação no rosto de Maria. Já se passaram 17 anos, e até hoje Nelson senta na sua varanda com seu cigarro de palha e fica pensando o que era aquilo que o ajudou naquele momento de desespero. Será que era algum demônio que protege os bêbados? Ou será que era apenas fruto da sua imaginação? Hoje, Nelson não toma mais nada de álcool e é uma pessoa muito pensativa, pois só ele e Maria sabem o que aconteceu naquela noite tenebrosa. Mas ficou a dúvida sobre quem, ou o que, era aquele homem que o levou para casa. O fantasma na casa do meu amigo. Um amigo meu sempre foi aficionado nessas histórias de fantasma. Ele vivia me contando de coisas que tinham acontecido com ele ou familiares dele. Claro que eu nunca acreditava em nada do que ele me dizia, mas eu gostava de ouvir as histórias dele, eram interessantes. Um dia nós estávamos conversando sobre o assunto, quando ele deixou escapar que tinha um fantasma na casa dele. Eu não acreditei, mas comecei a fazer perguntas sobre o assunto. Ele falou que não gostava de falar muito sobre esse fantasma, já que ele não era muito amigável. Ele começou a me contar umas histórias tão cheias de detalhes que no final das contas eu não sabia se era mentira ou verdade. Falou de vozes que apareciam no meio da noite, sombras que se escondiam pela casa, coisas que sumiam, e claro, me falou do quarto. O quarto. Era o quarto onde o fantasma ficava. Ele nem sempre aparecia, bem raramente para falar a verdade, segundo o meu amigo. Mas quando você entrava nesse quarto, dava para você sentir ele. Depois de tanto me falar sobre esse fantasma, eu acabei ficando curioso, mesmo não tendo acreditado na história, e pedi para ele me mostrar o quarto do fantasma. No começo ele ficou bem relutante em me levar até lá, mas depois de muito insistir, ele acabou cedendo e fomos para a casa dele. Esse quarto ficava em cima da garagem. O irmão mais velho dele dormia lá, até arrumar um emprego em São Paulo. O quarto ainda estava com as coisas do irmão dele, pois sempre que ele voltava, ficava lá. E realmente aquele quarto tinha algo de estranho. Ele era mais frio que qualquer outro cômodo da casa. Ele parecia ser escuro, mesmo com as luzes acesas. Realmente não era um lugar onde você se sentia à vontade. Depois de um tempo conversando com ele, eu tive uma ideia. Eu tinha uma câmera de vídeo e queria deixá-la no quarto para ver se pegava alguma coisa. Ele não gostou nem um pouco da ideia, mas depois de muito insistir, ele acabou deixando-me colocar a minha câmera lá. Só que ele falou que a hora mais movimentada, a hora em que o fantasma parecia ser mais ativo, era entre 9 e meia-noite e meia. Então combinamos que eu ia dormir na casa dele no final de semana e que levaria a minha câmera e deixaríamos ela lá gravando. Na sexta eu levei a minha câmera como tínhamos combinado. Lá pelas 8h30 nós subimos até o quarto do irmão dele e colocamos a câmera em um tripé que o meu pai tinha, um pouco afastado da porta. Nós apagamos a luz, ela filma no escuro, fechamos a porta e descemos. Ficamos conversando e vendo TV até dar 1 da manhã, quando subimos para pegar a câmera. Voltamos para o quarto dele, ligamos a câmera na TV, mas nada, nenhuma imagem. Eu comecei a mexer na câmera e ela não dava sinal de vida. A bateria tinha acabado. Eu achei isso estranho, já que tinha deixado a bateria carregando o dia inteiro. Então eu a liguei direto na tomada e rebobinei a fita. Apertei o play e nem 3 minutos de fita se passaram antes de acabar a bateria. Ela durou somente 3 minutos. Eu fiquei completamente confuso. Eu sempre uso aquela câmera e sei que a bateria aguenta muito. Geralmente a fita acaba antes que a bateria. E esses 3 minutos de filme não mostraram nada. Decidimos que íamos colocar a câmera lá de novo na noite seguinte. No dia seguinte nós mexemos com a câmera o dia inteiro, com aquela bateria da noite anterior. E ela demorou muito para acabar, como de costume. De noite, para não arriscar, eu peguei a minha segunda bateria, que tem mais tempo de carga, e coloquei na câmera. Olhei o nível dela e estava cheia. Usamos um pouco ela só para ter certeza que não acabaria logo e ela estava funcionando normalmente. Às 8h30 fomos colocar a câmera lá de novo. Colocamos ela no tripé, apagamos a luz, fechamos a porta. Dessa vez também trancamos a porta. Descemos e fomos mexer no computador. Não deu nem 10 minutos quando ouvimos um barulho vir do quarto do irmão dele. Nos olhamos intrigados e subimos correndo para ver o que era aquele barulho. Destrancamos a porta e acendemos a luz.
Para a nossa surpresa, a câmera não estava do lado da porta onde tínhamos colocado ela. Ela estava no chão, do outro lado do quarto. E o quarto estava vazio. Não tinha ninguém lá dentro para jogar a câmera no chão. Eu a peguei e a bateria estava completamente esgotada. O meu amigo olhou para mim e simplesmente falou: "Acho melhor a gente ir embora." Eu concordei com ele e saímos correndo de lá. Quando chegamos no quarto dele, eu liguei a câmera na tomada para vermos se tinha pegado alguma coisa. Mas os comandos da câmera não estavam respondendo direito. Eu tinha que apertar os botões bem forte e ficar insistindo para eles responderem. Depois de muito sacrifício, eu consegui colocar a fita para rodar. Dessa vez, a bateria parecia ter aguentado um pouco mais. Tinha cerca de 7 minutos de gravação. A maioria não mostrava nada, mas nos últimos 3 segundos nós vimos algo. Ou melhor, não vimos nada. Era como se alguém tivesse ligado uma lanterna e apontado o facho de luz para a lente da câmera. Esses 3 últimos segundos só mostravam um clarão. Até hoje a minha câmera não funciona direito da queda que ela sofreu. Eu já vi e revi a fita milhares de vezes e eu não sei explicar o que aconteceu naqueles 3 últimos segundos. O quarto estava completamente no escuro, com a janela e a porta fechada e trancada. Ninguém entrou lá dentro e não tinha ninguém escondido lá dentro. Não tinha onde se esconder. Eu não sei por que as 2 baterias descarregaram tão rápido e nem como a câmera foi parar do outro lado do quarto. Mas eu estou começando a acreditar no meu amigo que realmente tem um fantasma morando na casa dele. Casa Maldita. Eram 2:30 da manhã quando Levi, Antônio e Arnaldo andavam pelas calçadas sujas de sua cidade. Estavam vagando há mais de 3 horas sem nada para fazer. Levi odiava fazer isso, preferia estar em casa assistindo TV e comendo, mas sempre acompanhava os amigos porque não gostava de ficar sozinho. Chegaram à antiga estação de trem da cidade que já estava desativada havia muitos anos. "Vamos embora daqui. Eu odeio esse lugar", pediu Levi, tentando não parecer aterrorizado. "Deixe de ser medroso", respondeu Arnaldo. "Vamos até a casa abandonada da colina e dar uma olhada. Estou precisando de uma aventura", completou ele com a voz excitada. Antônio riu e começou a andar em direção à casa. Os outros 2 o seguiram. Chegaram ao portão de entrada e olharam aquela imensa construção. Era linda e tenebrosa ao mesmo tempo. Os 3 jamais viram alguém morando naquele lugar. O dono da propriedade a trancou há mais de 50 anos e não voltou mais. Nunca vendeu ou alugou. Os moradores da região até evitavam passar perto com medo. Diziam que o lugar era assombrado. Anos atrás, o filho do prefeito daquela cidade estava se casando com uma moça que morava ali. No dia do casamento, a melhor amiga da noiva a levou para a casa do prefeito dizendo que queria mostrar-lhe algo. Chegando lá, elas sobem até o quarto onde o noivo dormia e o encontram na cama com outra mulher. Em um momento de desespero, a noiva acaba com a vida dos 2, mata o noivo e a amante. Momentos depois, ela não conteve a agonia e enfiou a faca em seu coração. Supostamente, os fantasmas dos 3 ficaram na casa, onde diz a lenda que o fantasma da noiva tortura os outros 2. Arnaldo foi o primeiro a entrar. Pulou o portão e foi em direção à casa. Olhou para trás e viu os outros 2 pulando também e continuou até chegar à porta. Levi ficou parado no meio do caminho. "Eu não entro aí. Estou me sentindo mal. Alguma coisa me diz que a gente deveria ir embora", disse o rapaz com voz trêmula. Os outros 2 não deram importância. Voltaram-se para casa e olharam pela janela. Eles se espantaram porque podiam ver muito bem o que tinha dentro da casa, somente com a iluminação da lua que entrava pelas janelas. A sala de entrada era enorme e toda a mobília parecia estar lá, porém coberta com lençóis. "Opa, a porta da frente está aberta", disse Antônio já abrindo a porta. Os 2 entraram. O lugar era lindo. Descobriram alguns móveis e viram que estava tudo intacto. Parecia que alguém estava cuidando de tudo. Antônio decidiu subir para o próximo andar e ver se achava algo interessante. Arnaldo foi ver outro cômodo. Momentos depois, Arnaldo escuta Antônio descendo as escadas. "Vamos embora. Levi está nos esperando lá fora", gritou Arnaldo para que seu amigo pudesse escutá-lo. Antônio não respondeu. Arnaldo se virou para seguir até a saída e deu de cara com alguém. Não pôde ver quem era porque a luz vinha de trás da pessoa, então só via a silhueta. Uma coisa ele tinha certeza: estava vestida de noiva.
Seu corpo congelou. Então ele riu tentando disfarçar o susto. Muito boa essa, Antônio. Quase me mata de susto. Vamos embora, já tive muito para uma noite, esse lugar está me dando arrepios, disse Arnaldo irritado. Antônio continuou calado. Arnaldo ficou inquieto olhando o suposto amigo e começou a andar em sua direção. A silhueta também se movia ao seu encontro. Algo mudou na visão de Arnaldo. Parecia que a silhueta puxou uma faca de lado e ele começou a ficar preocupado e parou de andar. Brincadeira tem limite, Antônio, gritou ele. A silhueta também parou de andar. A luz da lua iluminou seu rosto e Arnaldo gritou. A imagem o aterrorizou e ele se arrependeu de ter entrado na casa. Ali na sua frente estava o fantasma da noiva. Seu rosto podre e olhos vazios não expressavam sentimentos, e mesmo assim ele sentiu que ela o ia matar. Antônio! Foi a única coisa que ele conseguiu gritar, pois o terror o mantinha congelado e sem ar. Antônio desceu as escadas rapidamente. Quando viu a cena, correu direto para a porta gritando. A porta estava trancada. Ele a esmurrava, chutava e puxava, mas ela não abria. Levi estava bem perto, mas parecia que não via ou escutava nada. A noiva não deu muita atenção a ele e continuava a encarar Arnaldo, que por sua vez correu para ajudar o amigo com a porta. Você pensou que iria escapar de mim por toda a eternidade, querido? Disse o fantasma, se aproximando dos dois. A noiva agarrou Arnaldo pelo cabelo e o apunhalou no coração. O rapaz ficou agonizando por um tempo enquanto Antônio fazia sua última oração. Some daqui, você não tem nada a ver com esse traste, disse a noiva enquanto abria a porta. Não, por favor, Antônio, gritou Arnaldo. Antônio se espantou ao ver o espírito de Arnaldo sendo segurado pela noiva. Escutou um barulho do outro lado da sala e viu o fantasma de outra mulher que parecia estar sofrendo muito. Lembrou-se da lenda daquela casa e então entendeu que seu amigo era a reencarnação do noivo, que de alguma maneira teria escapado da tortura eterna. Ele correu e levou Levi embora com ele. Contou a história a todos, mas ninguém acreditou. O corpo de Arnaldo nunca foi encontrado pela polícia, que vasculhou toda a casa e os arredores. Antônio foi internado em um hospício alguns meses depois. Dizia estar sendo assombrado pelos 3 fantasmas. E quanto à casa, continua lá, sozinha e sombria, talvez esperando sua visita. Barulho das correntes. Em 1986, um amigo chamado Renato me contou uma terrível experiência que ele e sua família passaram em uma fazenda do interior paulista. Seu pai era natural da Itália e emigrou para cá para trabalhar nas lavouras de café. Passados alguns anos e com família constituída, se mudaram para uma fazenda onde, segundo os moradores locais, ninguém ficava muito tempo, pois a mesma era assombrada. Passados alguns dias da mudança, estava a família reunida para o jantar como de costume. Após o jantar, sentavam na sala e ouviam rádio por algum tempo antes de irem dormir. O pai foi dormir primeiro, e os irmãos ficaram escutando um pouco mais o radinho, que era o meio de comunicação mais popular e viável da época. Algum tempo depois, os meninos ouviram um barulho muito esquisito vindo da varanda. Um arrastar de correntes contra o piso de madeira e um gemido de dor de arrepiar até os cabelos da sobrancelha. Correram para o quarto e foram rezar a Ave Maria, rogando para que aquilo fosse embora. Durante o dia, conversaram com a mãe, que os instruiu a chamá-la se acaso ouvissem algo estranho novamente. Na outra noite, a mesma coisa, mas desta vez chamaram pela mãe. O pai acordou também muito mal-humorado. Tinha fama de ser um homem que nada temia. Passou a mão na espingarda dizendo que iria espantar o engraçadinho que tentava assustá-los. Abriu a porta e saiu com a arma em punho. Meu amigo contou-me que a visão que seu pai presenciou fez seu cabelo arrepiar e o mesmo correr para dentro e trancar a porta às pressas. Nem sequer conseguiu disparar sua arma. Juntou a família perante a imagem da Virgem para rezar e, quando amanheceu, juntaram as traias e partiram dali para nunca mais voltar. Segundo seu pai lhes contou no dia seguinte, quando o mesmo saiu para ver quem era na varanda, deparou-se com um velho muito alto e pálido que trazia os pulsos e tornozelos amarrados por correntes. O velho olhou fixamente para ele e apenas abria e fechava a boca como querendo dizer algo, mas as palavras não saíam.
Algum tempo depois ficaram sabendo por boca de outras pessoas residentes na cidade que naquela fazenda havia morrido há muitos anos atrás um coronel, ou seja, um senhor de engenho da época que possuía muitos escravos e os tratava com muita crueldade. Talvez sua alma estivesse condenada a vagar pela eternidade, arrastando os grilhões com os quais prendia os escravos naquela fazenda, que fora palco de tantas atrocidades cometidas contra os mesmos. Meu avô lobisomem. Na década de 60 na Bahia, meu avô, o Sr. Osvaldo, estava de tocaia atrás de umas moitas, junto com um amigo, o Sérgio, em uma noite comum no verão baiano. Eles aguardavam o famoso ladrãozinho de farinha, que tantos donos de casas de farinhas estavam reclamando a respeito. Por 2 noites seguidas, Osvaldo teve suas produções de farinha roubadas, o que lhe trouxe uma tremenda inquietação e nervoso, e combinou com seu amigo, o Sérgio. Nesta noite a gente pega a desgraça que está fazendo isso e dá um coro de chicote. Sérgio concordou, e então se alojaram ali atrás de uns matos, à espreita da madrugada, aguardando encontrar quem estava roubando a casa de farinha. Foi por volta de umas 2 horas da manhã que Osvaldo e Sérgio viram algo que não é deste mundo. Não era um homem, mas sim o que eles julgaram ser o próprio diabo. Era uma criatura enorme, com poucos pelos no corpo. A maior concentração de pelagem era nas costas, e seu odor era fétido, a ponto de arder as narinas ao ser sentido pelos rapazes que contemplavam com grande horror aquele monstro. Aquela coisa soltava berros e urros terríveis. E sem nenhuma dificuldade derrubou a porta da casa de farinha. Foi nesse momento que Sérgio rodeou a casa, e Osvaldo foi na direção em que a criatura entrara. Com seus chicotes de couro na mão, que são muito potentes, podendo cortar alguém sem problemas, eles cercaram a criatura, que levou algumas chibatadas nas costas. Entretanto, movida pelo ódio, com seu olhar vermelho brilhante e presas afiadas, aquele demônio de pelos saltou e mordeu o braço de Osvaldo, que caiu no chão de dor. A coisa, por sua vez, correu em meio à escuridão, soltando grunhidos perturbadores. Naquela noite, Sérgio e Osvaldo tiveram uma pequena experiência com o que chamamos de lobisomem, e depois disso nada foi da mesma forma. Atualmente, em 2018, para ser mais exato, trabalho com meu avô, Osvaldo, em obras e construções. Meu avô tinha hábitos noturnos muito estranhos. Eu nunca liguei muito para isso, e não dava muita bola para as lorotas de minha avó a respeito do assunto, mas naquele ano eu presenciei uma coisa que, sinceramente, gostaria de tirar de minha memória. Estávamos em uma reforma de um sítio no interior de São Paulo. Lá tinha um alojamento para meu avô, eu e mais 5 pedreiros. Após um longo dia de trabalho, senti que meu avô estava estranho e muito aéreo. Estava distraído e se perdia fácil nos assuntos. Achei estranho, mas entendi que ele estava cansado apenas. Tomei um banho, jantamos juntos e fomos dormir. Acordei de madrugada sentindo algo muito ruim, uma atmosfera pesada que me tirava o ar. Quando levantei da cama, percebi que meu avô não estava no quarto. Procurei de cômodo em cômodo e não o achei. Quando fui lá fora ver se ele estaria fumando, como tinha o costume de fazer, na metade do caminho já comecei a sentir náuseas com um cheiro podre, semelhante à carniça misturada com enxofre. Um som de roncado forte vinha do lado de fora. E percebi que a porta estava trancada pelo outro lado. Abri uma brecha da janela para ver se eu encontrava meu avô, e o que vi me deixou pálido, com a boca seca, sem ao menos conseguir respirar. O que tinha ali parecia um grande cavalo muito magro, com pelos apenas na região da cabeça e das costas. Se assemelhava muito a um cão, um cavalo, um ser humano, não sei. Meu cérebro não conseguia formular algo concreto. Só sei que era diabólico e medonho. Vi as roupas do meu avô na cadeira de balanço que ficava lá fora e desconfiei. Aquela coisa não me viu, pelo menos eu acho que não, pois ficava apenas encarando o mato, uma parte escura que tinha lá nesse sítio. Devido a isso, não consegui ver muito bem o rosto. Naqueles poucos segundos que pareciam séculos, o odor apenas aumentava e minhas narinas queimavam muito com aquilo. Fechei a janela com muito pavor e corri para minha cama. Lá fiquei até o amanhecer,
ouvindo a madrugada toda, aquela coisa correndo ao redor da casa onde trabalhávamos. No outro dia cedo, umas 6h40 da manhã, encontro meu avô voltando todo molhado e com um sorriso todo sem graça. "Aonde o senhor foi, vô? Tava te procurando." Perguntei, engolindo em seco. "Ah, fui tomar um banho de rio. Tem um bem bom aqui perto do sítio." Ele respondeu, dando de ombros. Eu não toquei em assunto de nada com ele sobre o que vi, mas no fundo eu sei que ele sabia que o vi naquela noite. Agora tudo fazia sentido. Meu avô pegou a maldição de outro lobisomem, que passara isso para ele através da mordida, naquele acontecido com o suposto ladrão de farinha. Hoje ele já não está mais entre nós, e descansa em sua terra natal, num cemitério na Bahia, deixando muitas histórias e mistérios para trás, mas minha avó sempre dizia: "Teu avô era bicho. Depois que foi mordido por aquela criatura, ele nunca mais foi o mesmo." Ele morreu e decidiu não deixar essa maldição como herança para ninguém. Por isso sempre preferiu adotar seus filhos. Essa é uma história real. Acredite, eles são reais. E podem estar na vizinhança, no trabalho ou até mesmo em nossa família. Lobisomem de Canoas, Rio Grande do Sul. O bairro era Guajuviras, ainda na cidade de Canoas, Rio Grande do Sul, o ano de 1988. Havíamos nos mudado um ano atrás, no bairro onde tivemos as 2 noites sinistras, em 87. O sonho de uma vida e uma casa melhor precisava de muita reforma, pois o bairro era um conjunto habitacional, invadido por pessoas que não aguentavam mais esperar a entrega, e por um certo grupo de desajustados, que invadiram e depois venderam as casas, as quais faziam questão de destruir antes de repassar. Tivemos muito trabalho no começo e muito gasto, mas valia muito a pena. O lugar era bem distribuído, tinha tudo perto, posto de saúde, escola, polícia e muitas partes de mata nativa. No primeiro ano não pude ir à escola, mas no ano seguinte voltei animada. Meu pai estava trabalhando com entrega de bebidas e quando posava fora recebia a mais. Então conseguimos juntar um dinheiro para trocar as janelas que estavam caindo em pedaços. A casa era pequena, tinha 2 quartos, um banheiro, uma sala e uma cozinha muito modesta que planejávamos aumentar depois. Certa vez meu pai ficou 3 dias fora e quando voltou mandou trocar a janela do nosso quarto. A essa altura éramos 3 irmãos. Meu irmão, que em 87 viveu comigo o terror da criatura, e minha irmã. Dormíamos os 3 juntos, e por essa razão nosso pai achou melhor trocar nossa janela antes do frio do inverno. Logo que terminou o serviço, o homem disse que demoraria um dia para secar. A janela era de ferro e tinha uma grade. Os vidros só poderiam colocar depois de uma semana. O pátio tinha cerca simples, de madeira por enquanto, mas a casa era de tijolos. Ao cair da noite, minha mãe pôs um cobertor como cortina para evitar o frio que já começava a se acentuar. Jantamos e contamos para o nosso pai as atividades da nossa semana. Às 9h30, nossa mãe nos colocou na cama. Era uma cama de solteiro no meio do quarto e um colchão onde dormia meu irmão. Acordei com meu irmão me sacudindo, e nesse momento percebi que o cão que meu pai arrumou latia muito. Perguntei ao meu irmão o que estava acontecendo para logo em seguida ouvi-lo dizer: "Tem algo perto da janela e está farejando a gente." Senti um arrepio tomar conta do meu corpo e gelar meu sangue quase que instantaneamente. Isso não podia estar acontecendo. Esfreguei os olhos para ver se acordava daquele pesadelo, mas foi em vão. Era real. Não sabia o que fazer, até que vi o imenso vulto em frente à janela. Nesse momento meu desespero tornou-se coragem e temi pela minha irmã pequena deitada na cama. Puxei ela bem devagar para não acordá-la e a coloquei embaixo da cama pedindo que meu irmão ficasse na porta vigiando ela enquanto eu ia chamar meu pai. Sacudi meu pai com força, já que chamar o nome dele não estava resolvendo. Assim que acordou, falei tudo e disse que ele mesmo poderia ouvir os barulhos. Meu pai levantou no escuro, foi ao nosso quarto e só viu o cão latindo. Mandou-nos irmos dormir, pois não devia ser nada. Ficamos apavorados com a falta de ação dele, mas nós não poderíamos fazer nada. Então resolvemos deitar juntos embaixo da cama e acabamos pegando no sono. No dia seguinte ele deu uma olhada no pátio e percebeu que o nosso cachorro estava com arranhões na perna. Embaixo da janela havia areia que estava toda remexida. Meu pai concluiu que outro cão esteve ali e brigou com o nosso. Não demos muita bola,
mas minha mãe ficou preocupada. Ao anoitecer, meu pai saiu para fazer outra entrega, e após a janta nossa mãe nos pôs para dormir, mais cedo do que o normal. Altas horas da noite, ouvimos nossa mãe carregando minha irmã para a sala e pôr no sofá. Em seguida foi a vez do meu irmão. Como percebeu que eu estava acordada, fez sinal para que eu fosse até ela em silêncio. Estava tudo apagado, e minha mãe voltou para o nosso quarto, ouvi ela falar algo e em seguida dormi. No dia seguinte, após o café, perguntei à minha mãe por que nos trocou de lugar no meio da noite. Ela mandou meus irmãos irem assistir televisão e me levou lá fora na janela do nosso quarto, me mostrou a areia novamente remexida e me disse que ficou impressionada com as marcas no cachorro, então resolveu ficar acordada para ver se descobria alguma coisa. Foi quando, por volta de 00:30, ela ouviu rosnados e o nosso cachorro chorando. Então foi ao nosso quarto e levantou a beirada do cobertor na janela, e ficou aterrorizada ao perceber que uma criatura horripilante estava se esfregando na nossa janela. Segundo ela, aquela coisa rosnava e gemia estranhamente, e por vezes parecia um som de porco. Ela, em pânico, nos retirou do quarto e resolveu tentar oferecer sal para ver se aquele monstro desistia da nossa casa. E assim o fez, respirou fundo, puxou o cobertor e chamou o bicho dizendo: "Ei, você!" Nesse momento ela disse que quase perdeu as forças, pois ele parou de esfregar as costas na parede, sacudiu a cabeça e a encarou com seus olhos penetrantes e com a boca aberta escorrendo baba. Ela pediu forças a Nossa Senhora e falou: "Hoje de manhã você pode vir pegar uma xícara de sal, mas tem que ir embora agora." Ele se pôs de quatro, deu uns passos à frente, farejou o ar e saiu correndo e urrando. Assim que o sol raiou, um homem velho e sem camisa apareceu no portão de casa dizendo: "Vim buscar o sal que me prometeram." Encarando minha mãe, o velho pegou o sal e foi embora. Depois daquele dia, graças a Deus, nunca mais fomos importunados por nenhuma criatura como aquela. Na metade da década de 80, o meu pai comprou uma casa no município de Cotia, São Paulo, no bairro Granja Viana. Nós só usávamos a casa nos finais de semana. Era uma casa muito boa, com piscina e churrasqueira. E quem conhece a Granja Viana sabe que a vizinhança por lá é bem quieta e as ruas são desertas. Era um refúgio da vida urbana de São Paulo. Nós sempre íamos para lá, mas o tempo passou e a minha família começou a passar por uma pequena crise financeira, e para não ter que vender a casa, nós a alugamos. Depois de alguns anos, o meu pai deu uma volta por cima na crise em que estávamos passando, e então paramos de alugar a casa. Mas como fazia muito tempo que não íamos para lá, perdemos o costume e raramente íamos, e depois de algum tempo simplesmente paramos de ir. A casa ficou quase que abandonada. Depois de quase 5 anos com a casa no esquecimento, recebemos uma ligação de um policial da região pedindo para o meu pai comparecer na delegacia local porque queriam falar com ele. O meu pai achava que ia ser alguma coisa sobre a casa parecer abandonada, ou coisa parecida, mas quando ele voltou estava branco feito a parede. Quando chegou na delegacia, mandaram ele falar com um homem que já foi despejando tudo nele. O homem falou que era um detetive e que tinha conseguido o nosso telefone com um dos vizinhos e nos contou que tinha acontecido um crime na nossa casa, coisa pesada mesmo. 4 bandidos raptaram uma garota de 20 anos, levaram-na para a nossa casa pensando que ela estava abandonada, e fizeram de tudo com a garota, e no final a mataram e enterraram o corpo no quintal, e levaram todos os documentos, dinheiro e joias dela. O detetive falou também que esse não era o primeiro crime que aconteceu lá, que esses 4 bandidos já tinham mantido 2 pessoas reféns de sequestro lá dentro, e matado pelo menos mais 3 integrantes de uma gangue rival e enterraram lá. Eles procuraram e acharam a ossada dos 3 homens no nosso quintal. Falou para o meu pai que não precisava se preocupar, que tinham revirado o quintal todo e não acharam mais ninguém, e que os 4 bandidos que estavam usando a nossa casa para isso tudo já tinham sido presos. O meu pai estava arrasado. Tinham invadido o nosso paraíso e transformado ele num inferno. Ele falou que o quintal da casa estava todo revirado, estava todo esburacado. A piscina estava completamente imunda. Um dos quartos da casa estava completamente ensanguentado e o sangue já estava todo seco. Falou que a casa estava fedendo a urina e estava toda pichada por dentro. A casa estava irreconhecível. A gente resolveu que ia reformar a casa
e depois ia vender ela. Depois de muita dor de cabeça e muito tempo, a casa ficou como era antes. Um quintal bonito, toda arrumada e limpa por dentro, a piscina estava em ordem de novo, tinha voltado a ser uma casa decente de novo. Depois da reforma, ficamos com pena e decidimos que não íamos mais vender a casa. Simplesmente iríamos esquecer o que tinha acontecido no passado e transformá-la num lugar feliz de novo. Só que a nossa vida tinha mudado muito desde a época que sempre íamos para lá nos finais de semana. E realmente não dava para estar indo sempre para lá. Como nós estávamos com medo que usassem a nossa querida casa para algum fim deturpado de novo, estávamos pensando em alugar a casa mais uma vez. Mas agora eu já estava mais velho. Já tinha o meu carro e estava para sair de casa e começar a minha vida sozinho. Então tive a brilhante ideia de, em vez de alugarmos a casa, eu ir morar nela. Os outros podiam ir lá sempre que quisessem e a casa não ficaria abandonada. No começo não foi fácil tentar convencer eles. A minha mãe estava muito apreensiva em me deixar morar lá sozinho. Foi depois de muita conversa e muita insistência que eles me deixaram morar lá. E lá fui eu feliz da vida para a minha casa nova, morar sozinho e ser independente. Claro que eu pensava em levar o pessoal da faculdade para lá, fazer festa o tempo todo. Achei que ia ser a maior farra, mas foi exatamente o contrário. Com o tempo eu acabei me acostumando com a viagem diária para a faculdade, e nem todos os meus amigos estavam dispostos a ir até lá. A casa era bem grande. Tinha 5 quartos, todos suítes, 3 salas, uma cozinha grande e área de serviço. Eu acabei me sentindo muito sozinho naquela casa enorme e ficava deprimido constantemente. Depois de um tempo, os meus pais me deixaram chamar alguns amigos da faculdade para morar comigo. Logo eu consegui convencer 2 amigos e uma amiga a irem morar comigo. A vida depois disso começou a virar uma festa lá dentro. A gente se dava bem, nos respeitávamos muito e tratávamos a garota que estava morando conosco feito nossa irmã. Com o tempo vieram as festas, já que agora tinha carro suficiente para levar e trazer quem quisesse para lá. Numa dessas festas, um pessoal se juntou na sala de TV e começou a contar histórias de terror. Só que era uma história mais fraquinha que a outra e não estava assustando ninguém, até que eu resolvi abrir a minha boca. Eu contei a história dos bandidos que tinham pegado a menina e depois de fazê-la passar por aquele inferno todo, mataram ela num dos quartos lá em cima. O pessoal ficou quieto, porque realmente era algo pesado e realista, diferente do que estavam contando. Estava aquele silêncio todo quando alguém me perguntou se aquilo realmente era verdade, porque se fosse mentira era uma piada de muito mau gosto. Eu jurei que era verdade, até que alguém gritou lá do fundo: "Vamos fazer a brincadeira do copo lá em cima nesse quarto e chamar o espírito da mulher então." Quando ele falou isso, a minha espinha gelou e todos os pelos do meu corpo se arrepiaram. O povo começou a gritar: vamos lá!" E então lá fomos nós. Eu peguei um copo na cozinha e subi com alguns colegas que estavam na sala da TV, enquanto o restante do pessoal ficou lá embaixo na festa. Só uma coisa que eu não mencionei antes: este quarto ficava sempre vazio. Só tinha uma cama, um criado mudo e uma poltrona lá dentro, mais nada. No dia que os meus amigos vieram morar comigo, na hora de escolher os quartos, todos entraram nesse quarto, mas ninguém gostou dele, e eu também nunca gostei dele, mas eu sabia o porquê, pelo menos eu achava que sabia, que era porque tinha sido lá que ocorrera o fato com a garota. Só que eles não sabiam disso até aquela noite. Nenhum de nós 4 gostava de entrar lá, nem de passar em frente, dava uma angústia. Quando nós entramos no quarto, empurramos a cama para perto da parede e puxamos o criado mudo para o meio do quarto. Colocamos o copo em cima dele e em seguida um monte de letras escritas em pedaços de papel em volta. E 2 pedaços maiores escritos sim e não. Acendemos 4 velas e demos para 4 pessoas, nós estávamos em 9, para segurarem em volta da gente, para podermos ver as letras, e apagamos as luzes. O cara que estava comandando o show falou que era bom que só 3 pessoas colocassem o dedo em cima do copo para não dar muita interferência. Eu não entendi o que ele quis dizer. Eu não brinco muito com isso. Então eu, ele e uma menina colocamos o dedo em cima do copo e fechamos os nossos olhos. E os outros 2 que sobraram ficaram de ler o que o espírito respondia. Nós 3 fechamos os olhos e começamos a tentar nos comunicar com o espírito.
Depois de alguns minutos com o copo parado, eu achei que não ia acontecer nada, mas de repente o copo começou a se mexer. Primeiro foi só um pouquinho para o lado. Eu achei que tinha sido um dos outros dois que estavam com o dedo no copo que tinham mexido ele, então eu falei: "Quem mexeu o copo?" Um outro colega que estava com o dedo no copo pediu silêncio e ficou com a cara séria. Ele realmente estava levando aquilo a sério, então eu fechei os olhos de novo. Um de meus amigos perguntou se tinha algum espírito presente. O copo se mexeu devagar. Um dos dois que estava lendo o que o espírito dizia falou: "O copo foi pro sim." O outro que estava fazendo as perguntas perguntou qual era o nome do espírito. Depois de alguns segundos, o copo começou a se mexer, ia de um lado para o outro, para frente e para trás. O que estava lendo soletrou a palavra Mariana. O nome do espírito é Mariana. Eu abri os olhos e vi que o pessoal estava com uma cara meio assustada. Falei que não precisavam se preocupar com isso, que era só um dos dois que estavam com o dedo no copo comigo que estava empurrando o copo. Um dos que estavam segurando as velas falou: "Cara, eu estou olhando para vocês três o tempo todo e não vi ninguém de olho aberto. Como é que algum de vocês ia conseguir soletrar algo direito com os olhos fechados?" O colega que estava fazendo as perguntas pediu silêncio novamente, e nós ficamos quietos. Eu fechei os olhos de novo, então ele perguntou se ela era o espírito da mulher que tinha morrido lá. O copo ficou parado. Um tempo passou, quase um minuto, e a gente estava para perguntar de novo, quando o copo se movimentou violentamente para o lado. Parou no sim de novo. A garota que estava com o dedo no copo perguntou o que tinha acontecido lá. Imediatamente o copo começou a se mexer. O colega que estava lendo falou: "Não está indo para lugar nenhum, só está fazendo um 8. O copo ficou fazendo um 8 por um bom tempo. O outro colega que estava com o dedo no copo falou que a pergunta era muito complicada para o espírito responder. Então o copo parou. Ele perguntou há quanto tempo ela estava lá. Os dois que estavam vendo o que estava sendo escrito começaram a soletrar as palavras "vão embora". "Vão embora por quê?" perguntou ele novamente. "Vão embora." O copo continuou a responder. "Acha melhor a gente parar com isso por quê?" perguntou ele mais uma vez. O copo começou a se mexer muito rápido, fazendo o sinal do 8. Eu comecei a ficar assustado, porque era praticamente impossível algum de nós conseguir fazer o copo se mover tão rápido como estava se movendo, sem fazer ele virar. "Por que devemos parar?" ele insistiu de novo. De repente, uma brisa bateu no quarto, mesmo as janelas estando fechadas. Ficou frio lá dentro e as velas se apagaram. O copo tinha parado de se mexer e ouvimos um estalo. Um dos que estavam segurando as velas pulou para o interruptor para acender a luz. Quando o quarto ficou claro novamente, vi algo que fez eu me arrepender muito de ter levado adiante aquilo tudo. O copo estava todo trincado e as letras tinham voado todas de cima do criado mudo, exceto 5 delas que permaneceram sobre a mesa. Eu bati o olho e vi que aquelas 5 letras formavam algo familiar. A menina que estava com o dedo no copo simplesmente colocou o dedo em cima do E e colocou ele depois do T, formando assim a palavra morte. E assim que ela tirou o dedo de cima do pedaço de papel, ficou uma manchinha vermelha nele. O dedo dela estava sangrando. Estava com um corte pequeno, mas profundo. Eu acho que ela se cortou quando o copo trincou, mesmo eu e o outro colega não nos machucando. E realmente não dava para se cortar com o copo trincado. Ele não tinha soltado lasca nenhuma, mas tinha sido nele, porque ele também estava com um pouco do sangue dela. O outro colega que tinha acendido a luz começou a falar que aquilo já era brincadeira de mau gosto, que já era desrespeitar a garota que tinha morrido lá. Só que aquilo realmente não era brincadeira nenhuma. Quando ele abriu a porta irritado para sair, o resto do pessoal da festa estava todo do lado de fora com cara de assustados. Eles falaram que começaram a ouvir uma garota berrando histericamente. Estava gritando muito mesmo, pedindo ajuda. Todo mundo subiu correndo, pois parecia que estavam matando alguém lá em cima. Quando subiram, viram que a gritaria estava vindo de dentro do quarto que nós estávamos. Eles tentaram abrir, mas a porta estava trancada. Só que nós não tínhamos trancado a porta do quarto.
Eles falaram que bateram na porta e até tentaram arrombar ela, mas a porta não cedeu nem um pouco, e a cada segundo que passava a gritaria ficava mais pesada, desesperada e histérica. Só que a gente não ouviu grito nenhum lá dentro. Mas de repente tudo parou e a porta abriu. A gente jurou que a porta estava aberta, mas ninguém acreditou. Eles acharam que era alguma brincadeira de mau gosto e desceram furiosos, pois aquilo não era brincadeira que se fazia. Depois de um tempo todo mundo foi embora. Nós tivemos que levar a maioria para casa. E quando voltamos, a menina e o outro colega que moravam comigo perguntaram o que tinha acontecido. Eu e o outro amigo contamos a história, mas eles não acreditaram muito. Quando a gente perguntou o que eles tinham ouvido, eles falaram que só ouviam gritos de uma mulher falando: "Para, pelo amor de Deus, para, alguém me ajuda", e coisa assim. Eu contei a história da garota que tinha sido morta lá dentro da casa, e eles ficaram bravos por eu não ter contado a história antes. Mas deixamos tudo de lado e fomos dormir. No dia seguinte, levantamos para arrumar a casa, que estava uma bagunça. Quando tínhamos arrumado quase tudo, eu falei: "Ainda falta o quarto do meio lá em cima, só que eu não vou lá sozinho." O colega que estava comigo na noite anterior foi junto, e lá estava o quarto como nós o tínhamos deixado, com os 5 pedaços de papel em cima do criado mudo, o copo trincado no meio dele, as velas do lado do copo e o resto dos papéis espalhados pelo quarto. A gente pegou tudo correndo, colocou num saco de lixo e jogou fora. Depois daquele dia, coisas estranhas começaram a acontecer pela casa. Sussurros pelos cantos, portas batendo com violência, mesmo sem ter corrente de ar dentro da casa, luzes que acendiam e apagavam, e às vezes uns gritos que vinham do andar de cima que rasgavam a alma. Era algo que dava um medo desgraçado. Um dia estávamos nós 4 chegando da faculdade, estávamos no mesmo carro. Quando nós saímos do carro, eu olhei para a casa e vi uma sombra na janela. Eu fiquei apavorado, mas quando os outros olharam, já não tinha mais nada na janela. Eu fiz todo mundo revirar a casa toda, mas não achamos ninguém lá dentro. Depois de algum tempo, os nossos nervos já estavam à flor da pele. Qualquer barulho e a gente já pulava assustado. Não demorou muito para que os outros começassem a deixar a casa também. Primeiro foi um dos rapazes. Ele deixou pago o aluguel de 2 meses, mas falou que não ficava mais lá, que não aguentava mais acordar no meio da noite com a impressão de que tinha alguém no quarto dele. Várias vezes a gente o achou dormindo no sofá da sala de manhã. Depois de um mês foi a garota que foi embora. O quarto dela ficava do lado do quarto que a menina tinha sido morta. Ela falou que de noite escutava batidas nas paredes, vindas do outro quarto. E se ficasse tudo quieto, ela podia ouvir um choro bem baixo perto da parede. Nos dias anteriores, antes dela ir embora, ela já não dormia direito. Estava com umas olheiras enormes e andava de muito mau humor. Na noite que ela foi embora, aconteceu o seguinte: estava finalmente quase dormindo, o que estava sendo muito difícil para ela nos últimos dias. Quando estava pegando no sono, ouviu uma voz feminina berrando com toda a força no ouvido dela: "Sai daqui! Vai embora! Me deixa em paz!" Ela levantou-se da cama com um pulo, acendeu a luz rapidamente, mas não tinha mais ninguém no quarto dela, só ela mesma. Ela saiu do quarto chorando, falando que não aguentava mais aquilo e que ia embora. A gente conseguiu acalmar ela, mas ela simplesmente pegou algumas coisas, entrou no carro e foi embora. Ela voltou no final de semana para pegar o resto das coisas dela e nunca mais pisou naquela casa de novo. Depois de uma semana foi o outro colega que foi embora. Eu até hoje não sei o que aconteceu com ele direito. Ele sempre mencionava que o quarto dele costumava ficar frio de repente, do nada. Mas não o quarto todo, só em alguns lugares, o que me fez pensar que tinha alguma corrente de ar lá dentro. Um dia ele estava tomando banho, e depois de uns 5 minutos saiu de dentro do banheiro correndo e gritando pelado. Eu fui ver o que era, e ele falou que não era nada. Ele me fez acompanhá-lo até o banheiro para desligar a água, depois botou uma roupa e falou para a gente sumir daquela casa. Eu consegui convencer ele a ficar mais um tempo para a gente resolver o que ia fazer, que estava muito tarde. Ele falou tudo bem, que ia ficar lá, mas que ia dormir no meu quarto comigo. Eu deixei, pois não estava a fim de passar a noite sozinho também. Ele colocou o colchão dele do lado da minha cama e então fomos dormir. Quando eu acordei, o colchão dele estava todo rasgado e ele não estava lá.
Eu fiquei preocupado e comecei a chamar por ele. Comecei a procurá-lo pela casa e depois de um tempo achei ele dormindo dentro do meu guarda-roupa, com uma faca de cozinha na mão. O acordei. Depois ele me falou que acordou com a faca na mão e que tinha alguém segurando a sua perna. Ele perguntou se era eu. Respondi que não. Falou que ouviu um grito desumano e uma mão misteriosa começou a apertar a perna dele bem forte, ao ponto de machucar. Desesperado, ele começou a esfaquear o colchão, correu para o armário e ficou lá dentro. Ele não sabe como eu não acordei com o grito, pois foi um grito bem estridente e alto. Após isso, ele pegou as coisas dele e se mandou. Eu fiquei lá sozinho por mais um tempo, mas não aguentava aquela solidão, e aquela casa já estava começando a me afetar. Era normal eu dormir no carro, porque estava com medo de ficar dentro da casa. Depois de um tempo, eu resolvi me mandar de lá, porque eu já estava ficando louco e paranoico. Eu estava vendo vultos no escuro em todos os cantos da casa. Ouvia sussurros de noite no meu quarto quando estava para dormir. Ouvia gritos vindo do quarto do meio lá de cima. A coisa estava de um jeito que ou eu saía de lá, ou eu ia para um hospício. Eu acabei voltando a morar com os meus pais. Falei para eles que a casa era muito longe para me deslocar da faculdade até lá todo dia, e era por isso que eu estava sempre cansado e estressado. Meu pai tentou alugar a casa novamente, mas ninguém conseguia ficar mais de 6 meses com ela alugada. Agora ela está lá sem uso, pois não conseguimos alugar ela e não usamos. Daqui a pouco vai estar uma verdadeira casa fantasma abandonada. Mas eu sei o que passei e nunca mais chego perto daquela casa novamente.